Olá, seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. Uma decisão judicial pode encerrar o processo, mas ela não resolve o conflito entre as partes. Foi pensando nisso que um novo movimento começa a surgir no judiciário brasileiro. É o direito sistêmico. Baseado em 3 leis, ele utiliza algumas ferramentas para ajudar na solução dos conflitos. Entre elas, a constelação familiar, uma espécie de sessão de terapia. E para entender melhor esse assunto, eu converso com a advogada Eunice Schlick, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Santa Catarina, a primeira no Brasil. Doutora Eunice, seja bem-vinda. Obrigada pela presença em nosso programa. Então, como ponto aí de partida da nossa conversa, eu vou começar então querendo saber o que exatamente é o direito sistêmico. Grata pela oportunidade de falar sobre esse tema que eu tanto aprecio. Então, na verdade, o direito sistêmico, ele surgiu a partir de um juiz da Bahia, chamado Sam Storch, ele que preconizou o uso desse nome, dessa expressão, né, porque ele passou a aplicar a técnica das constelações sistêmicas ou familiares antes das audiências de conciliação nas partes envolvidas dos seus processos na vara em que ele atuava na ocasião. E porque ele observou que essa técnica era tão boa para ele, né, ele foi inicialmente para ver questões pessoais dele, que ele observou que ele poderia levar isso, porque justamente na época ele trabalhava numa vara de família, né, e os conflitos de família, a gente percebe que eles reincidem muito, especialmente quando há algum problema, por exemplo, de guarda de filhos, pensão alimentícia, e regras de convivência, enquanto não tem nenhum que se envolveu com outra pessoa ainda, ou depende do motivo, né, o processo se resolve, né, até acontecer algum problema as pessoas começam a reincidir na justiça. Então ele percebeu que aplicando as partes que ele convidava para participar da técnica, né, elas resolviam a questão num acordo, na sequência, e realmente o conflito se dissipava e elas não reincindiam, né, então 90% dos casos que ele aplicou, ele teve êxito total, né, no sentido de não ter rescindência. Então, a partir disso, ele observou que ele poderia levar isso a conhecimento, né, dos demais juízes do país. Claro. Então, ele começou esse movimento do direito sistêmico, né, digamos, no judiciário, a partir dessa postura dele. A gente pode dizer, então, que o direito sistêmico, ele olha mais para o sujeito, ali ele esquece um pouquinho das leis, do que está lá na legislação e passa a olhar mais para a pessoa que está ali atrás do processo? Exatamente. A proposta do direito sistêmico é justamente essa, né? É resgatar o indivíduo enquanto um conjunto de princípios, né? Resgatar os princípios do direito, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, né? Não é olhar as regras, né? A legislação ela é muito clara, não há problema nisso, né? A questão que, nesse momento, o judiciário está super tomado de processos, né? E o que se observa é que muitas vezes as partes, né? Elas acham que a justiça vai resolver tudo, né? As pessoas têm o hábito de levar tudo para o judiciário, né? Para terceirizar a decisão. Elas, né, qualquer situação que aconteça, elas vamos acionar a justiça. Então, o direito sistêmico, ele primeiro que resgata esse olhar, né? Enquanto sujeito, enquanto indivíduo, enquanto alguém que tem desejos, tem emoções, né? Se observa, se resgata o direito natural, né? A gente volta um pouco para aquilo que a gente aprendeu na segunda fase da faculdade, né? Que é a filosofia do direito, o direito natural, né? Que você, não o direito positivado, só estudo da lei. Então, nós também aprendemos na nossa academia, né? Sobre processo. A maioria das disciplinas tratam de processo. Então, você realmente é formado nesse sentido. Para litigar, né? Para litigar. Confrontar. E, na verdade, a gente nem lembra dessas disciplinas, né? Do que a gente aprendeu na história do direito, como é que começou, qual foi o primeiro direito, né? Direito à vida, enfim, lei de Talião. Então, a gente resgata esse, digamos, amor inicial ao direito, né? A partir do direito sistêmico. Porque se entende também que todo direito é sistêmico, né? Inclusive, se você vai fazer uma pesquisa jurisprudencial do outro estado, você vai aplicar no seu caso, você já está sendo sistêmico, ou seja, tudo impacta em tudo, né? Exatamente, mas o direito sistêmico, ele se apoia nas leis sistêmicas, né? Para que o juiz consiga, então, aplicar essa técnica de constelação, que a gente vai explicar um pouquinho melhor daqui a pouquinho, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessas leis sistêmicas, então, que fazem a base, digamos assim, desse direito, desse novo modelo, desse novo ramo, se é que a gente pode chamar assim.
Exatamente, porque é direito sistêmico, né? Então, o juiz ele passou a aplicar as constelações e, inclusive, tem uma pós-graduação. Hoje eu falo que está em construção isso, né? O conceito, inclusive a questão epistemológica, né? Baseada nos filósofos, Habermas, Friedrich Capra, enfim, a parte conceitual é muito clara, né? E onde que entra, né, a expressão sistêmica justamente das leis sistêmicas que foram sistematizadas pelo filósofo alemão Bert Hellinger. Ele entendeu, ele observou, né, que as pessoas, quando elas estavam harmonizadas diante dessas 3 leis que regem o comportamento humano, que daí volta para essa questão do sujeito, né? Quais são essas 3 leis, então? A primeira lei é o pertencimento, a segunda lei é a hierarquia e a terceira lei é o equilíbrio. Vamos explicar um pouco do que se trata isso, né? São leis naturais, portanto, que regem a vida, não tem nada a ver com a legislação do direito, né? E a lei do pertencimento quer dizer que você faz parte de um sistema. Qual é o primeiro sistema que você pertence? A sua família, né? Todos nós temos um pai, temos uma mãe. Nossos pais tiveram seus pais, os pais deles tiveram os pais deles. Então, se entende que nós temos toda uma herança genética no nosso sistema familiar que a gente traz de todos esses nossos antepassados, né? Então, em primeiro lugar, é você resgatar isso, você se sentir pertencente. Eu vou tentar traduzir isso para uma linguagem jurídica, digamos assim, né? O que se observa? Que as pessoas às vezes estão reivindicando a previdência, né? Querem algo... E se você faz esse movimento, né, de fazer elas perceberem que elas têm um pai e uma mãe, elas param, é bem interessante isso, elas param de reivindicar, né, da previdência algo, aquilo que elas, na verdade, estão buscando no próprio sistema delas, né? E você observa que elas estão se sentindo totalmente desconexas de qualquer coisa. Então, o pertencimento é algo fundamental. Você entender, os indivíduos, eles estão se sentindo soltos, assim, né? A sociedade, na verdade, como um todo, né? Tá, essa então é a primeira. Isso. E você pertence também depois aos grupos, né? Você pertence, por exemplo, nós advogados, juízes, né? Cada um tem o seu grupo, digamos, de atuação. Então, você pertence de várias formas, né? Mas o primeiro e mais importante é o seu sistema familiar. A segunda lei é a lei da hierarquia, ou seja, quem chegou primeiro, né? Você sempre vai ser filho do seu pai e da sua mãe. Porque onde que acontecem os desequilíbrios, digamos assim, nos relacionamentos, né? As pessoas assumem posturas que não lhe cabem mais, posturas né? O pai passa a ser filho, o exatamente, filho passa a ser pai. Né? Posturas equivocadas. E onde que entra também a hierarquia, por exemplo, numa questão, numa empresa, né? Empresas familiares se percebe muito. Quando você não respeita aquele que fundou, né? Então as empresas têm essas questões sistêmicas implicadas, às vezes até no desenlace dela mesmo, né? As empresas vêm à falência, e se você for colocar isso a partir dessa visão sistêmica, você vai perceber que às vezes faltou justamente haver esse respeito por aquele que chegou primeiro, né? Que fundou a empresa. Então a hierarquia, ela se dá de várias formas nas relações, né? Eu só estou tentando traduzir assim para que fique claro, né? Claro, para as pessoas de casa poderem entender um pouquinho melhor, né? Poderem se contextualizar um pouco, né? E a terceira lei é do equilíbrio, que eu entendo entre o dar e o receber, que eu acho que é o mais delicado da gente conseguir aplicar, né? Porque a tendência, geralmente, um exemplo prático, né? Em relacionamento, por exemplo, né? Às vezes um casal, um dá e o outro só recebe. Se cria um abismo entre eles, né? Então, a partir disso, você tem que entender que um dá, outro recebe, outro dá, né? Sempre ser construído dessa maneira. Isso, quando você consegue internalizar essas leis sistêmicas, você percebe elas em todas as situações no seu dia a dia. É muito interessante. Então, o que Bert Hellinger observou? Que quando as pessoas estão harmonizadas, né, com essas 3 leis sistêmicas, as suas vidas fluem. E a constelação é um mecanismo de aplicação dessas leis sistêmicas. Vai explicar um pouquinho melhor para a gente no próximo bloco. A gente já volta, é 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que discute a aplicação das leis sistêmicas no mundo jurídico, com a advogada Eunice Schlicht. Bom, doutora, queria que a senhora então explicasse resumidamente assim para a gente. Tem um direito sistêmico, né, que se baseia nessas leis, que a senhora mencionou no bloco anterior, a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e do equilíbrio, né? E essas leis, elas são postas em prática por meio da constelação, né, que é uma espécie de sessão de terapia.
Como é que é isso na prática? Então, você vai ter um facilitador de constelação, né? Um profissional apto para tratar com isso, né? Pode ser não necessariamente um psicólogo, né? Enfim, não importa a sua formação. O importante é ter a formação na técnica da constelação, que inclusive eu queria aproveitar para tentar traduzir constelação, foi uma tradução infeliz do alemão para o português, né? Seria colocação, na verdade, colocação na família, um ajuste, né? Então, o constelador, o facilitador de constelação, quando você chega, você vai falar, por exemplo, que se for um processo que você quer tratar a sua questão do seu divórcio, digamos assim. E só, você não precisa, inclusive, tornar esse tema público, você pode só falar para o facilitador. Essa constelação ela pode ser feita individual, pelo uso de recursos, que seriam bonecos ou né, como for, ou com representantes que seriam as pessoas que estariam disponíveis a participar desse movimento, né? Todos vão voluntariamente, né? As pessoas que quiserem participar, todos são convidados, não há restrição de participação, né? Não há requisito para isso, você pode participar simplesmente por querer estar ali. E então o facilitador vai colocar as pessoas envolvidas naquela questão, por exemplo, né? Se você quer resolver o seu divórcio, você pode convidar alguém para representar você e alguém que vai representar o seu marido, né? O representante, na verdade, é alguém que esteja ali disponível, né? A pessoa está ali em estado de presença, disposta a te auxiliar. E como a constelação, ela trabalha com essa questão do campo, né? Que são os campos morfogenéticos, enfim, não vou dar essa explicação totalmente teórica, né, que seria difícil de compreender, né? Mas o que é o campo, né? Quando você passa por alguém na rua, Letícia, às vezes tem, né, você se sente bem com aquela pessoa. Vamos dizer que é a energia. Você tem empatia com ela, né? Tem outra que você não tem. Então é essa, né? Quando você está disponível ali para representar, para participar do movimento daquela pessoa, você está 100%, né, neutro, né? Você não sabe nada da história da pessoa, então você vai entrar e vai sentir. E ali o facilitador, a partir das informações de quem está no campo participando, né, de quem está disposto ali, vai percebendo o que está acontecendo. Nada mais é que um grande exercício de percepção, né? Então, o que se observa justamente na técnica da constelação é que ela empodera as pessoas no sentido de que elas percebem aquilo que não está consciente para elas. Então, né? a pessoa, assim, que eu tenho uma questão, por exemplo, né, a representação é sobre o meu divórcio. As pessoas que estão ali representando, eu consigo ter um outro olhar, que é de fora, sobre o meu conflito. E elas estão ali e não é nada decorado, né? Elas falam o que elas sentem mesmo naquele momento. Porque o que Bert Hellinger fala? Que a gente é só 3% consciente. 97% dos nossos atos vêm do nosso inconsciente. Então, a constelação tem essa genialidade de nos trazer a possibilidade de nós nos olharmos, né, para aquilo que a gente desconhece. Por exemplo, ainda que você trabalhe um tema, né, numa terapia, você às vezes não consegue perceber coisas que estão ocultas, que você desconhece. Por exemplo, o que causa segredos na família, né? Temas como morte, dinheiro, traição ou vida, né? Ou seja, você não sabe que você está olhando para alguma coisa que aconteceu com um antepassado seu. Então, a constelação, ela traz à luz aquilo que está inconsciente. Ela tem essa maravilha, né, de nos permitir nos enxergarmos a nossa postura diante daquela situação que aparentemente seria o divórcio, né, o conflito. Às vezes você não estava olhando para o seu relacionamento, você estava olhando para alguma coisa que aconteceu com alguém do seu sistema familiar. Isso é muito interessante. Vou te trazer um caso prático para ficar mais claro, né? A gente trabalhou no nosso espaço, né, no escritório facilitadora, um tema que era de reconhecimento de paternidade, onde o nosso cliente não tinha tido, a mãe não deixava ele reconhecer o filho, porque eles brigaram e ela foi embora e não deixou ele reconhecer nem na certidão de nascimento a criança. Aí, a partir da constelação, ele conseguiu perceber que ele não estava disponível para o papel de pai, porque ele olhava para a dor da perda do pai dele. Né? Então, na verdade, a questão era muito mais delicada do que simplesmente, aparentemente, a mãe que não queria que ele registrasse. Então, a constelação, ela tem essa... Quem fez a constelação, no caso, foi o pai. O pai, exatamente. Ele imaginava que era a mãe que não queria deixar ele ver, né? Mas, no fundo, estava implicado isso.
Então ele não sabia que ele estava vivenciando essa dor, né? Então geralmente são dores, você traz à consciência dores, daquelas coisas que você não faz a menor ideia que está ligado nelas. Está lá né? no teu inconsciente. Elas estão no nosso inconsciente, não é racional. Tá, e é isso que o juiz Sami, lá da Bahia, começou a aplicar então e trouxe para o judiciário. Exatamente, então ele passou a usar ali, né, ele trouxe os casos e como é que ele faz, né, como que funciona essa aplicabilidade no judiciário, então, para explicar um pouquinho. O juiz Sami, ele convida as partes envolvidas nos processos, ele seleciona, né, os processos e convida as partes que estão implicadas. Que desejam participar, porque é voluntário. né? Ele convida, né, se as partes, ele marca uma data, né, aquele dia vai ter a aplicação da técnica, então ele convida eles, quem quiser vai. Né, espontaneamente. E a partir disso, né, aqueles que fizeram a técnica, um mês depois, normalmente ele aplica ali antes da audiência de... Antes da primeira audiência. Primeira audiência. Quando as pessoas vêm para a audiência, né, aí que ele tem o êxito, né, normalmente elas resolvem, né, porque se tira a dor, é como se, onde que entra no judiciário, onde que é o ganho maior, né, é como se tirasse a dor daquele processo, daquele conflito e ficasse só a parte técnica para ser resolvida, que seria, né, homologar o acordo, as melhores condições para as partes. A técnica da constelação é bastante utilizada nesses casos que envolvem guarda de família, pensão alimentícia, então, geralmente são nesses casos. Não, na verdade, as constelações elas podem ser aplicadas em qualquer situação, qualquer tema, né, organizacional. Elas são as leis dos relacionamentos, né? Ela é uma ciência dos relacionamentos para organizar, né? Então não importa a área, né? Na área penal, violência doméstica, na própria Justiça do Trabalho, Justiça ela pode do Trabalho, sim, já tem aplicação, né, de juízes, inclusive. Então ela na verdade está difundida de forma bem homogênea até já, né? Ela veio para realmente como uma nova possibilidade de solução, né? Para justamente resgatar a paz, né? Porque quando o indivíduo consegue sentir paz, né, na sua história, no seu histórico, ele para de justamente ter que demandar. Exatamente. O conflito, como a gente falou no início, né? O conflito, ele é solucionado na sua origem, né? E não o processo, né? Porque o juiz decide, às vezes, de acordo com a lei, mas não necessariamente essa decisão vai satisfazer as partes, né? Esse que é o problema, né? Esse que o Sami observou e, na verdade, por isso está tendo tanta aderência, né, dos demais magistrados. Hoje, no país, 14 estados já trabalham, né? Aqui em Santa Catarina já tem, né? A juíza Vânia Petermann é pioneira nisso. Ela também faz a partir de oficinas, né? Oficina onde as partes são convidadas sempre a partir de um convite, né? Ninguém é obrigado a fazer, né? É totalmente voluntário, né? Tá. Bom, doutora, eu vou ter que chamar mais um intervalo. Mas a gente já volta para falar mais sobre direito sistêmico e as constelações familiares. É 1 minuto. Voltamos para o último bloco do programa de hoje com a advogada Eunice Schlick, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Santa Catarina. Bom, doutora, para a gente tentar entender cada vez mais aí um pouquinho dessa questão da conciliação e do direito sistêmico, né? Essa técnica da constelação familiar, o que ela se diferencia ou mesmo se aproxima de outras como a mediação e a conciliação? Normalmente a constelação ela acontece antes da audiência de mediação ou conciliação, como eu já falei, justamente porque na constelação, além de ter um facilitador e ele buscar na própria pessoa a solução para aquela questão dela, né? Enquanto que numa sessão de mediação e conciliação tem acesso às duas partes, sempre, né? E você dialoga com elas para tentar procurar o melhor interesse e resolver, né? Então, já na constelação, quando, por exemplo, eu enquanto advogada vou poder trabalhar com uma das partes apenas, né? Porque normalmente nós não temos acesso às duas. Então, seria diferente já, então não se confunde de maneira nenhuma, né? O que pode acontecer, por exemplo, na mediação, você adotar uma postura sistêmica e fazer alguma postura. Na verdade, né? O que seria essa postura, então, sistêmica adotada na mediação? Seria você tendo essa compreensão das leis, né, e você tentar, por exemplo, questionar o cliente, né, enquanto a pessoa que está lá envolvida,
tentar tirar aquela raiva toda, às vezes, que está implicada, e procurar a pessoa resgatar o seu histórico familiar e tal. Então, seria essa talvez uma possibilidade, né? Mas as coisas, perguntas apenas, né? Mas a constelação, na verdade, ela é mais uma forma de resolução de conflito que esse nosso novo Código de Processo Civil nos recepcionou, né? Ele vem com a cultura da paz, né? Inclusive, vou fazer o gancho com a questão da advocacia, né? Os advogados estão precisando, digamos que se reinventar, talvez, no seu exercício profissional, inclusive na sua postura, né? Porque antes não havia risco nenhum quando você entrava na justiça, no sentido que você podia pedir o que você quisesse, digamos assim. As ações aventureiras, digamos assim, né? Isso, elas hoje em dia, o novo código modificou isso, você tem um risco sim, né? E a própria litigância de má-fé. E felizmente, né, isso faz com que nós tenhamos que realmente todos adotar uma postura mais responsável. Diante do conflito, né, eu justamente ele perguntar se você acredita que muitas vezes os advogados, os profissionais, quando recebem do cliente a questão, em alguns momentos eles podem inflamar esse problema, esse conflito do cliente, se tornando ele maior do que ele é? Isso, e esse é o grande ganho para nós enquanto profissionais, né, que adotamos essa postura sistêmica, né, essa é a visão que o direito sistêmico nos traz, né. Primeiro, a compreensão dessas leis. Então, quando o cliente vem, você já procura trabalhar com ele essas 3 leis, às vezes, né, só com perguntas, como eu falei, que você pode aplicar elas em qualquer momento, até em audiência tem juiz do trabalho que já aplica, né. Então, as leis sistêmicas, a filosofia hellingeriana, né, é o mais importante no sentido de como fazer isso acontecer, né. Por exemplo, eu enquanto advogada, né, não vou me misturar com a dor daquele cliente, né, eu vou olhar para ele e fazer com que ele perceba que as soluções, né, que estão envolvidas ali, ele mesmo vai encontrar. Nós somos apenas os operadores do direito com a técnica, né, nós vamos auxiliar, claro que é conduzir a melhor solução dentro da lei, né, então a nossa atuação profissional muda só nesse sentido, né? Talvez de ter esse olhar mais amplo, né? Não nos confundirmos com as dores dos nossos clientes, né? E entendermos também que nós não vamos conseguir salvá-los, né? E isso é o grande ganho, na verdade, né? As ordens da ajuda que eu aprendi na minha formação foi o que me liberou enquanto profissional, porque a gente tem um equívoco, né? Você se torna tão responsável por aquela pessoa que às vezes você não percebe que está sendo também bélico na sua atuação profissional. Isso não ajuda em nada. Pois é, agora falou sobre a questão da formação, né? Então, para quem quer ter essa postura mais sistêmica, né? Aplicar essas leis e buscar um direito sistêmico, assim, como que funciona um advogado, ou mesmo o magistrado da justiça, como que eles estão buscando essa capacitação, esse conhecimento para aplicar? Certo, já existe, né, a primeira pós-graduação também, que é pioneira no mundo, inclusive o direito sistêmico é pioneiro no mundo, né, os artigos do Dr. Sami são traduzidos já em outras línguas, né, porque realmente o Brasil é pioneiro nesse movimento, né, e tem a pós-graduação em direito sistêmico em São Paulo, né, por exemplo, que não capacita para você ser um facilitador de constelação, né, você não, eu sou advogada, a minha postura é, enquanto conhecedora da lei, né, o facilitador de constelação, é outro papel, né? É outro papel, né, ele que vai olhar para aquela questão subjetiva que está implicada. Então você pode buscar essa formação, você pode também buscar ser um facilitador de constelação, tem que estudar muito e principalmente exige de nós o autodesenvolvimento, né, porque a grande questão é a gente se misturar com a dor do outro, né? Então, se a gente não sabe da gente, né, e isso a gente observa no exercício profissional como um todo, né, por exemplo, todos os operadores, né, a gente, ok, você fez um acordo entre as partes e determinou uma determinada, que não vai haver, no processo de alimentos, por exemplo, que houve uma renúncia de algum valor, né, o pai devia tanto, a mãe aceitou receber menos, mas condicionou de outra forma, e o operador lá, o Ministério Público, disse que não pode renunciar. E de verdade ele ajudou naquela questão, tendo essa postura, né? Então a gente percebe que esse conhecimento, ele permeia todas as áreas do direito, né? E também é importante para todos conhecermos sobre isso, para que nós, né, nos posicionarmos de forma mais adequada e para trazer essa paz, né, envolvida. E também nos desonera muito de funcionarmos como salvadores, né?
Sim, que as pessoas acabam muitas vezes vendo o próprio judiciário como salvador, né? Vai resolver o meu problema, quando na verdade o problema pode ser resolvido pela própria pessoa, né? Só é possível que ela resolva, né? O que nos cabe é, né, dar os limites da norma, né? Porque a grande questão foi essa, os limites existem. Mas por que as pessoas continuam reproduzindo aquele mesmo padrão, digamos assim, ou voltam para a justiça, né? A justiça do trabalho não acontece tanto isso porque não é possível você entrar com a mesma ação de novo, né? Sim, diferentemente do que acontece nos casos da Justiça família, comum, que muitas vezes há uma decisão, né, e logo passado um tempo as pessoas acabam não cumprindo a decisão e o processo tem que voltar para a justiça. É nesse movimento que o direito sistêmico entra, né, para auxiliar justamente isso, né, para realmente fazer com que as pessoas se olhem, né, no sentido de se perceberem capazes de resolver essas questões, né, porque o Estado juiz, digamos assim, né, ele não está sabendo o que está implicado tudo naquele conflito e vai fazer o que está na lei, né, e isso não vai resolver, né, e as questões se tornam reincidentes. Então, é um grande caminho que se abre no nosso judiciário, né, e inclusive já tem movimentos feitos dentro de presídios, né, e ele realmente tem uma atuação sem limites. Em várias áreas. E as formas de se proceder também são inúmeras, né, e é muito importante, assim, que você procure uma qualificação realmente séria, né, porque é algo que demanda muito de cada um que está envolvido nisso, né, e para que realmente se torne, talvez, né, possamos colaborar com essa cultura da paz que o novo Código de Processo Civil nos Exatamente. Ao contrário do que a gente tem hoje, né, que se fala muito dessa cultura do conflito, a gente tentar inverter e instaurar uma cultura da paz entre as pessoas, né, com a ajuda aí, então, dessas leis, né, então, desse papel do judiciário e do advogado. Principalmente os advogados, que são quem levam os processos à justiça, né, então se a gente conseguir, os processos vão continuar existindo, honorários vão continuar sendo pagos, nada muda, né, se o seu cliente quiser participar de uma conciliação, ele vai lá, faz com o facilitador, né? Não há nenhuma mudança nisso, nós não somos mais, digamos assim, instrumentos das questões emocionais envolvidas, nós realmente ocupamos o nosso papel, que é o de, né, dar a melhor condução para aquilo que as partes querem. Ok, vocês querem fazer dessa maneira, a gente vai adequar na legislação de forma que ninguém se prejudique e que se resolva. Então, para nós é um ganho enorme, né, enquanto profissional. Claro. Doutora Anice, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, foi um prazer conversar com você. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Realmente é um tema muito amplo, né? Precisaríamos de muito tempo para expor. Com certeza. Bom, hoje conversamos sobre o direito sistêmico e a técnica da constelação familiar com a advogada Eunice Schlick. Nos vemos no próximo programa e até lá!